Boa tarde, pessoal. Eu vou tentar, de forma bem simplificada, trazer alguns conceitos básicos e, por que não, algumas informações a respeito dos micro-organismos, que basicamente é o alvo do estudo da microbiologia. Lembrando que a microbiologia, ou na verdade essas áreas de ensino, elas recebem parte do seu nome como algo mais simbólico. Ou seja, a gente tem que voltar num tempo onde não se tinha todo o conhecimento dos micro-organismos ou dos seres vivos que existem no nosso planeta. Então, por definição clássica, a, a microbiologia ela vai ser a área da ciência que estuda os organismos que só podem ser visualizados no microscópio. E basicamente, no vício que a gente tem das expressões, fica muito evidente que eu estou falando de bactéria, vírus e fungo. Só que existe a parasitologia no meio, né? Com os protozoários, com alguns vermes. Na verdade, quando a gente fala de verme, eu estou falando do ovo do verme ou algumas larvas que têm o tamanho microscópico. Então, nós vamos ficar presos nessa definição clássica apenas às bactérias de interesse médico, apenas aos fungos de interesse médico e os vírus. Todos os outros organismos de interesse médico que não fazem parte do escopo das bactérias, dos fungos e dos vírus vão ser estudados pela parasitologia, que também, por definição, podem ser classificados como micro-organismos. Nesse sentido, por que a gente estuda a microbiologia? Né? Porque, basicamente, o que mais afeta a saúde do ser humano, e aí também podemos estender aos animais que são de interesse humano, são os micro-organismos. E sabe-se hoje que nós temos no nosso organismo, a nossa microbiota normal, ela corresponde a 90% de todas as células que a gente tem no organismo. Ou seja, nós temos mais bactérias do que células eucariontes humanas no nosso corpo. Obviamente que algumas áreas do corpo elas não podem sequer ter contaminantes pelo risco que esses patógenos ou esses organismos vão representar para todo o sistema. Então as bactérias elas estão em contato íntimo com o nosso corpo e o nosso corpo em contato íntimo com esses micro-organismos. Eles estão relacionados à saúde e ao ambiente. Eles vão desempenhar um importante papel na produção de alimentos e medicamentos. Então, a microbiologia ela pode ser estendida à microbiologia dos alimentos, à microbiologia humana, à microbiologia dos medicamentos. E o estudo com esses micro-organismos eles vão fornecer modelos úteis para muitos processos vitais que são estudados na biologia celular, que no ciclo básico de um curso da área da saúde os alunos têm contato. E é interessante notar que boa parte desses micro-organismos que nós conhecemos, eles não são micro-organismos patogênicos. Então, uma pequena parcela de todos os micro-organismos conhecidos é que, de fato, serão sempre considerados patogênicos, que efetivamente causarão doenças. O que não pode ser confundido na microbiota residente e transitória, porque a microbiota residente é aquela microbiota que a gente tem no nosso corpo, que faz parte do nosso corpo, mas que se ela muda o seu sítio, ou seja, se uma bactéria da pele sai da pele e cai na corrente sanguínea, ela agora se torna transitória. Então ela tem o potencial de causar doença. Mas nesse sentido, quando nessa pirâmide é estabelecido que pouquíssimos micro-organismos são sempre patogênicos, são aqueles micro-organismos que não estão em contato com nenhum outro hospedeiro.
tá? Então, como dito nos slides anteriores, a microbiologia ela pode estender a sua área de ensino, né, a área de conhecimento para quando nós temos, por exemplo, a microbiologia da agricultura, que estuda os ciclos biogeoquímicos do solo, por exemplo, a nutrição de uma planta por parte de micro-organismos, a microbiologia dos alimentos, quando nós temos o conhecimento de que alguns micro-organismos eles são extremamente benéficos nos alimentos e às vezes a transformação de alguns alimentos se dá pelas bactérias. Existe a microbiologia que se dedica ao estudo de doença, identificando novas doenças, testando novos alvos medicamentosos, cura, prevenção. Temos a questão da bioenergética, que passa pela biorremediação com bactérias. O estudo, por exemplo, de bactérias que podem ser usadas para despoluir ambientes contaminados com esgoto ou com petróleo. Temos a biotecnologia, que trabalha com DNA recombinante de bactérias. Então, hoje, muitos princípios farmacológicos, muitas drogas, elas são produzidas por bactérias. A insulina, ela é também produzida por bactéria. Tudo isso graças à biotecnologia. E para nós que somos profissionais da saúde, temos também a relação entre a microbiologia e a saúde pública. Ou seja, quando nós falamos de pobreza, quando nós falamos de saneamento, quando nós falamos de educação, acesso a serviço de saúde, nós estamos falando daquele público, daquelas pessoas menos favorecidas, né? Então, hoje, falar em política pública de saúde é falar também dos micro-organismos que afetam as populações mais vulneráveis. Também no caso da zoonose, quando a gente fala da microbiologia clássica, né, daqueles protozoários e tudo mais, na definição clássica, temos também as zoonoses, né, que são doenças que são muito comuns em animais, tanto protistas quanto bactérias, que quando nós trazemos esses animais para o convívio humano ou saímos de um ambiente urbano para o rural, a gente acaba transmitindo ou permitindo que haja transmissão desses patógenos para os indivíduos. As bactérias, no caso, e aí falando um pouco da definição mais da questão de estudo mesmo, né? Elas podem viver em diversos ambientes, então existem bactérias que vivem em ambientes gelados, e aí nós chamamos essas bactérias de psicrófilas. Temos as que vivem em ambientes onde a temperatura ela está próxima à temperatura de ebulição da água, que são os termófilos, e que ultrapassam essa temperatura, que são os hipertermófilos. Temos bactérias que vivem em ambientes ácidos, que são as sulfúricas. Temos que vivem em ambientes com muita quantidade de sal, são as halófilas. E ambientes alcalinos, que são as bactérias alcalinófilas. Então, saibam que as bactérias elas vivem em diversos ambientes. E a microbiologia básica, então, ela vai estudar morfologia, fisiologia, genética, taxonomia e ecologia, que é o que os cursos da saúde vão estudar. Existe a microbiologia aplicada, que é a ciência que vai trazer a aplicação do conhecimento básico para o ser humano. E aí nós estamos falando da veterinária, da zootécnica, da médica, da agrícola, dos alimentos. Então, é integrar os conhecimentos básicos a uma aplicação maior. Há uma diferença básica entre os organismos procariontes, e aí nós estamos falando das eubactérias, que são essas bactérias comumente encontradas nos seres humanos, e as arqueobactérias, que são aquelas que vão viver em ambientes onde o ambiente natural ele é extremo, e os eucariontes. Então, basicamente,
eucarionte se diferencia de procarionte, entre tantas características, pelo fato de nos eucariontes a gente ter organelas mais complexas, desempenhando funções cada vez mais complexas, como por exemplo mitocôndria, etc. Tá? Nós podemos classificar as bactérias de acordo com as suas unidades formadoras de colônia, chamadas UFCs. Então, quando nós cultivamos uma bactéria em placa e semeamos essa bactéria em placa, nós podemos diferenciar essas bactérias pela forma, pela borda e pela elevação. Quanto à forma, ela pode ser redonda, irregular, filamentosa, rizoide e enrolada. As formas filamentosas e rizoides, elas estão mais associadas a fungo. Enquanto borda lisa, borda filamentosa, ondulada ou lobada, lembrando que a borda filamentosa é fúngica. E quanto à elevação, a gente tem elevada, plana, convexa, umbonada e bactérias que invadem o meio onde elas estão, sendo semeadas. Então tá aí alguns exemplos de colônia bacteriana, temos aqui alguns fungos também. Então, graças ao conhecimento dessas bactérias, a gente consegue estabelecer o tipo de colônia, o tipo de morfologia, o tipo de bactéria que está associada ao surgimento daquele tipo de crescimento, se ela é ou não para aquele meio de interesse médico ou não. O meio de cultura ele também auxilia muito nesse processo. Vale destacar que as células bacterianas, as que estão associadas ao interesse médico, essas células bacterianas, elas são menores do que as células eucariontes. Mas quando eu digo menor, eu estou dizendo as bactérias que são de interesse médico, porque existem bactérias que são visíveis ao olho nu. Podemos classificar as bactérias de acordo com a sua forma e as subdivisões dessa forma. Então temos os cocos, que são as bactérias esféricas. Então um coco isolado é coco. O coco associado a outro coco, diplococo, em sequência, streptococcus. Então é comum as bactérias receberem os seus nomes de acordo com essa morfologia. E essa morfologia é dada justamente pela parede celular. Então nós temos os cocos, os streptococcus, diplococos, as tétrades, as sarcinas e os estafilococcus, que são formas intermediárias ou formas de agregação de uma forma principal, que são os cocos. Temos os bacilos ou os bastonetes. Então nós temos o bacilo, diplobacilo, streptobacilo e uma forma de transição, que é o cocobacilo, que ele não é tão arredondado, mas nem tão delgado quanto os bacilos propriamente ditos. Então, o cocobacilo é essa forma de transição entre o bacilo e o coco. Temos os vibriões, que são bacilos dobrados ou em formato de vírgula, e o mais comum é o vibrião colérico. Temos os espirilos e também as espiroquetas, que são enroladas. Muitas literaturas não estabelecem uma definição clássica entre espirilo e espiroqueta. Outras estabelecem que os espirilos eles são menos enovelados ou dobrados do que as espiroquetas, que tendem a ter mais ondulações ou mais dobras. E temos também as bactérias pleomórficas, que numa cultura é difícil você dizer o que ela é, se ela é bacilo, se ela é coco, porque ela pode assumir diferentes formas de acordo com o meio onde ela está. Além dessas classificações, podemos separar as bactérias de acordo com a necessidade ou a demanda de oxigênio
que esses micro-organismos possuem. Então nós temos bactérias aeróbicas que dependem do seu crescimento com oxigênio, como esse frasco que está mostrado na esquerda do vídeo de vocês. Temos as anaeróbias que crescem na ausência de oxigênio e temos as facultativas. Muita calma aqui e eu peço que vocês pausem esse vídeo nesse momento, porque vocês vão observar que as facultativas nesse esquema, e propositadamente, elas estão em maior número próximo à superfície do que no fundo, onde a concentração de oxigênio é menor. A facultativa, ela pode crescer nos dois meios, com ou sem ausência. Mas a facultativa, ela tem uma preferência metabólica maior a se desenvolver em ambientes de aerobiose, ok? Então, existe também, entre aeróbia e anaeróbia, uma transição, que são as microaeróbias. Elas precisam de oxigênio, só que em uma taxa muito menor. Podemos classificar as bactérias de acordo com a curva de crescimento, onde essa curva de crescimento ela terá 4 fases: a fase lag, log, estacionário e declínio. A fase lag é uma fase onde o micro-organismo ele se adapta ao seu hospedeiro. Então é nessa fase lag que o organismo ele tenta vencer as barreiras inatas e adquiridas. Adquiridas, eu estou falando muito da questão do sistema imune. A inata é a que nós já nascemos com ela. Então, nesse momento, que pode variar de minuto a horas, dependendo do micro-organismo, a bactéria ou um outro patógeno, fungo, por exemplo, invade o hospedeiro e ali ele tenta se adaptar. Nesse momento, a infecção ela pode ser abortada e o micro-organismo ser facilmente eliminado. Quando esse micro-organismo ele encontra condições adequadas e favoráveis ao seu crescimento, ele começa a se multiplicar e aí ele entra na fase log, que é uma fase de crescimento exponencial, onde o número de bactérias que surgem é maior do que o número de bactérias que estão morrendo. Em um determinado momento, os micro-organismos podem adquirir uma adaptação ao seu hospedeiro, ou seja, o número de células que nascem e as células que morrem são iguais. E essa fase é chamada de estacionária. Pode ser que a fase estacionária ela ocorra porque o micro-organismo começa a esgotar o meio. Pode ser que a fase estacionária comece porque o organismo está adaptado ao seu hospedeiro. Ou pode ser que o hospedeiro, nesse momento, comece a desenvolver uma resposta imune mais robusta contra o patógeno. E, por último, fase 4, nós temos a fase de declínio, que o nascimento é menor do que a morte das bactérias. Então, o número de células que nascem é menor do que o número de células que estão morrendo. A que se deve isso? O meio se tornou tóxico, é um exemplo. Por isso que nas práticas de microbiologia, as placas elas devem ser colocadas na geladeira para você esgotar ou você paralisar o crescimento. Ou a morte do hospedeiro, ou uma ação de um determinado tratamento, por exemplo, antibióticos. Então, na fase lag, a taxa de crescimento é baixa, tá? Então, a fase lag ela pode ocorrer pela pouca ou ausência multiplicação celular, ou seja, o número de micro-organismos permanece praticamente inalterado. Essa é uma fase de adaptação dos micro-organismos ao meio de cultivo ou ao hospedeiro. Então, se você ficar pegando bactérias independente da fase e colocá-lo novamente em um novo meio, ela volta para a fase lag, tá? E nessa fase, que é uma fase de adaptação, como dito anteriormente, se ela vence as barreiras do hospedeiro ou do meio, ela entra na fase log ou exponencial, onde a taxa de crescimento ela é mais alta e depende do tempo de geração.
Aqui, os organismos absorvem nutrientes. Aqui, nas doenças, a sintomatologia ela é mais presente e está ligado à carga. A fase estacionária não há crescimento líquido, ou seja, o número de micro-organismos que se multiplica é equivalente ao número que morre. Aqui, os nutrientes estão acabando e produtos tóxicos estão se tornando mais abundantes. E por último, a fase de morte ou declínio. Aqui, os micro-organismos mortos excedem o número de micro-organismos vivos. A contagem total permanece relativamente constante, enquanto a de viáveis cai lentamente. Ou seja, as bactérias inativas são maiores do que as ativas. Depois de certo tempo, o número de organismos que morre torna-se maior que os que surgem. Algumas bactérias, na fase de morte ou declínio, pelo esgotamento do meio, podem se esporular e adquirir um formato de resistência. Ok? Então, essa é a primeira aula. Em breve as outras aulas vão sendo postadas. Deixa o like, compartilha e se não é inscrito, inscreve aí e me ajude a bater essas métricas. E espero que tenha valido essa breve introdução das bactérias. Um abraço.